Esse é um caso que faz a gente pensar sobre essa exposição toda nas redes sociais. É mesmo necessário? E por que que a gente faz tanto isso, hein? Por que a gente fica dando pista da nossa vida, dizendo onde a gente está, o que a gente comprou, como é a nossa casa? Esses detalhes, muitas vezes, são informações que os bandidos estão de olho. Por isso que a gente trouxe aqui um especialista para falar mais sobre esse cuidado que a gente precisa adotar. Não é isso, Ivan Lemos? Boa noite para você que está chegando junto comigo aqui para fazer mais essa edição do Cidade. Esse alerta vale para todos nós que usamos redes sociais. Às vezes a gente perde um pouquinho a noção, né, do que precisa e deve postar. Isso mesmo, Bia. É uma ferramenta que às vezes muita gente usa até para trabalhar, o Instagram, por exemplo, a rede social. Então, mas é uma ferramenta perigosa, porque a vida passa a ser exposta ali naquela rede social. E aí, como aconteceu com essa vítima, ele acabou perdendo os 100 mil reais e teve a vida exposta a risco. Vou conversar agora com o médico psiquiatra Rodrigo Rebouças, que vai falar um pouquinho sobre esse tipo de comportamento para a gente. Rodrigo, boa noite. É uma necessidade hoje em dia que as pessoas têm de postar tudo na rede social, de expor a vida perigosa, como a gente viu agora, mas o que leva hoje a essa necessidade toda? A gente precisa entender que tipo de relação a gente, enquanto sociedade, está travando hoje com as redes sociais, né? A gente precisa entender um pouquinho sobre o circuito de recompensa. Então, como qualquer outra droga, né, álcool e outras drogas, as redes sociais, elas também vão ativar circuitos de recompensa. Circuitos de recompensa da dopamina, né? Que é aquele neurotransmissor que traz prazer, sensação de relaxamento. Então, as pessoas estão usando as redes sociais de uma forma intensiva, né, para buscar esse prazer, esse relaxamento. E as redes sociais, elas são estruturadas para fazer você ficar dependente, né? É aquela rolagem infinita, né, que vai descendo, né, e não para, infinito. É a curtição, é o comentário, é a repostagem, é o vídeo que inicia sem você precisar clicar. Então, tudo isso faz com que a pessoa aumente o potencial de adição, a pessoa fique dependente, né? E aí a gente tem vários tipos de dependência que estão associados às redes sociais, como as dependências dos jogos, né? A gente tem aí jogo patológico. A gente tem também alguns outros tipos de dependência, como videogames, que já está aí caracterizado pela OMS como doença. Então, a gente precisa entender, né, que a dependência das redes sociais, a dependência da tecnologia, precisa ser abordada, né? É um risco porque, né, traz várias consequências como desse senhor aí. Hoje, enquanto médico psiquiatra, que exemplos que você pode dar mais práticos de que isso tenha acontecido, essa dependência tenha acontecido de maneira mais frequente? A gente vê, na verdade, entremeado na vida de todos nós, né? Quantas vezes a gente vai num restaurante, por exemplo, e vê as pessoas ali enquanto aguardam o almoço, mexendo no celular, ou então quando acorda de manhã, a primeira coisa que faz já é pegar no celular para checar as mensagens. Na verdade, tem a notificação já avisando o tempo todo, né, que tem uma mensagem nova chegando, então você já desperta a curiosidade, faz com que você vá lá e veja essa mensagem, então já dá uma certa sensação de prazer, de relaxamento. Outro exemplo, né, que a gente vê cada vez crescente é em relação aos adolescentes, né? Os adolescentes estão usando muito as redes sociais, se expondo também. Quando os pais, por exemplo, tentam controlar o tempo de rede, eles ficam extremamente irritados. Então, a gente vê muitos casos, né, alguns famosos da internet de filhos que agrediram os pais ou que ficaram assim, muito frustrados porque o pai, por exemplo, tirou o contato com o celular ou a internet, por exemplo. Pode explicar isso? É uma espécie de solidão que se compensa com esse meio virtual? As redes sociais trouxeram muitos benefícios, né? Um dos grandes benefícios, né, enquanto comunidade, é aproximar as pessoas, né? Então, as pessoas conseguem se conectar melhor, né, com comunidades às vezes mais distantes, então elas se aproximam. Mas, ao mesmo tempo, né, existe uma grande demanda do desempenho, da pessoa estar muito bem, estar muito bonita, estar muito bem sucedida, e isso muitas vezes não compactua com a realidade, né? Então, as pessoas tentam, e a gente falando aí de criança e adolescente, tentando se espelhar, né, nessas falsas realidades. Isso gera uma grande frustração. E aí, quando gera uma grande frustração, gera uma grande ansiedade, e aí dá risco para grandes outros problemas futuros. Falou em ansiedade, o mundo está cada vez mais ansioso, as pessoas estão tendo cada vez mais ansiedade,
as crises de pânico. Então, seria uma maneira de evitar isso, tentar fazer esse detox das redes sociais um pouquinho, né? É necessário fazer o detox, é necessário se auto-observar, tanto os pais, né, observarem os seus filhos, né, entender a questão do tempo de tela, né, a gente sabe que ali 0 a 2 anos é 0 tempo de tela, né, de 2 a 5 anos, no máximo 1 horinha de tela, né, aquela 1 horinha que não é o celular, mas é uma televisão. Depois de 5 anos ali, se é aconselhado até 2 horas. E aí, para adulto, não tem uma métrica estabelecida, mas é o bom senso, né? Saber controlar, saber respeitar alguns momentos seus junto com a sua família, um momento de descanso, se desconectar do celular e de outras redes sociais. A gente viu esse senhor que postou, né, esse dinheiro que ele ia fazer alguma coisa com esse dinheiro, acabou sendo sequestrado. Como identificar que isso está virando um problema? Existe alguma maneira da gente identificar, olha, estou postando demais na rede social, isso já está afetando o psicológico? Quando a gente vê que a pessoa, ela para a vida dela completamente, ou ela direciona a energia dela, a atenção dela para isso, né? Então, eu deixo de fazer hábitos, eu deixo de ir para a academia, eu deixo de ir no cinema, ou então eu deixo de estar presente, né? Quando eu falo de presença, né, com a família, com as pessoas, né, do seu dia a dia, do seu trabalho, para estar na rede social. Então, ou então fazendo ações, né, para tentar capturar a atenção das pessoas. Novamente tentando resgatar aquele circuito de recompensa, né? Então, quando a pessoa começa a fazer coisas para chamar a atenção, coisas que são até saindo ali da sua realidade, a gente precisa acender esse alerta. Tratamento para esse tipo de caso, para quem está muito dependente, muito viciado ali, como que vocês fazem o tratamento para essas pessoas? O tratamento, ele é multiprofissional, né? Ele é muito amplo, ele envolve a família, né? Envolve um aconselhamento parental, um acompanhamento psicológico, às vezes um acompanhamento psiquiátrico também, né? Existem alguns grupos, né, de jogadores anônimos, gamers anônimos, então ele é complementar, né? Não é só o psiquiatra, não é só o psicólogo, são todos juntos. Muito obrigado, Rodrigo, pelos esclarecimentos ao vivo aqui no Cidade. Então é isso, é tomar cuidado, prestar atenção ao tempo de tela que está se tendo aí nessas redes sociais, exposto às redes sociais. A gente viu o caso desse senhor aí, R$100 mil, colocar dinheiro e coisas de valor em rede social tão exposto assim, sabendo para onde vai, dizendo para onde está indo. Obviamente que é expor ao risco, expor aos criminosos. Volto com você, Bia.